Olá, meu amigo, olá, minha amiga, Shalom e graça, no nome do grande Deus, Yud-Re, Vav-Re, o Todo-Poderoso. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre os 10 mandamentos. Exatamente, meu amigo, eu vou deixar pérolas importantíssimas sobre os 10 mandamentos. Portanto, pegue o papel e a caneta e se aproxime para fazer todas as anotações. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos e ativar o sininho para receber novas notificações. Já pegou o papel e a caneta? Já se aproximou? Então parabéns, se assente, porque vamos aprender detalhes importantíssimos da Bíblia Sagrada e da cultura hebraica. Eu estou explicando isto para você porque muitas pessoas acham que Moisés foi o primeiro homem que deixou a lei para o povo de Israel. Mas isto, pessoal, é uma menos verdade. Antes da lei de Moisés, o povo de Israel já guardava outras leis. Você sabia disso? Então, pessoal, isto tudo está na história e é verídico. Tá bom? Por exemplo, a nação de Israel no Egito já guardava as leis de Abraão, de Melquisedeque, de Noé. Tá bom? Então essa nação de Israel no Egito já tinha estatutos para seguir. Por isso que era uma nação santa. E quando Moisés passou o Mar Vermelho, Moisés então foi ordenado por Deus para subir ao Monte Sinai, chamado de Monte Horebe. E no Monte Horebe, Moisés ficou por 40 dias, lá em cima, 40 dias, em uma caverna, tá bom? Em uma caverna. E Moisés, meu irmão, lá no Monte Sinai, recebeu de Deus 10 mandamentos, chamados de decálogos, que são 10 letras, ou 10 palavras, ou 10 frases. Isto, pessoal, é muito importante, porque foi Moisés que recebeu estas leis de Deus no Monte Sinai. A Bíblia Sagrada diz que Deus escreveu na pedra com o dedo. Com o dedo. Tem uma história em aramaico que diz que o dedo de Deus, como um dedo de fogo, talhou, né, ou cortou a pedra e fez 2 tábuas. E depois Deus, com o dedo dele, que é o dedo apontador, escreveu os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás. E assim sucessivamente. Deus escreveu com o dedo, na pedra, nas 2 tábuas. Entendeu? E outro detalhe. Assim como Deus escreveu nas tábuas, lá no Monte Sinai, Jesus também escreveu com o dedo na terra, para proteger uma mulher prostituta. Vocês se lembram que os homens de Israel queriam apedrejar uma mulher e Jesus escreveu com o dedo na terra? Então, pessoal, existe uma história que Jesus escreveu os 10 mandamentos também. Assim como Deus escreveu os 10 mandamentos, Jesus também escreveu os 10 mandamentos ali. E diante dos 10 mandamentos, todos os acusadores daquela mulher foram embora. Tá bom? Isso aqui, pessoal, é para títulos de informações, para nível de conhecimento, mas tudo isso aqui são pérolas. Vai anotando aí, vai anotando, porque poucas pessoas sabem destes detalhes, tá bom? Então, pessoal, Moisés subiu para o monte e Deus desceu do céu em uma nuvem. Por que Deus desce em uma nuvem, pessoal? Para que ninguém possa ver a face de Deus. Então Deus vem dentro de uma nuvem exatamente para se proteger dos olhos humanos. Não é porque Deus quer ou queria se esconder. É porque Deus protegia a sua nação. Porque se Deus viesse do céu visivelmente, então todas as pessoas que olhassem para Deus morriam imediatamente. Então Deus descia dentro de uma nuvem de glória. Todo mundo via a nuvem, mas não via Deus dentro da nuvem. Mas Deus estava, teofanicamente falando, dentro de uma nuvem de glória.
tá bom? Eu já expliquei no outro vídeo como que aquela nuvem era gerada. Já expliquei no outro vídeo, tá bom? Como que aquela nuvem era criada. Quem criava aquela nuvem de glória? Era Deus? Claro que não, tá bom? A nuvem de glória era criada pelo povo de Israel. O povo de Israel queimava incenso e aí se transformava em uma nuvem de glória. E Deus descia dentro da nuvem de glória. Ou seja, Deus descia dentro do sacrifício. É por isso, pessoal, que nós temos que entender o valor do sacrifício. Você que é cristão precisa se sacrificar. Porque se você não se sacrificar, como que Deus vai descer na sua vida? Porque Deus só desce no sacrifício, tá bom? E para isto, você precisa ler Romanos 12. Romanos 12 fala que nós somos o sacrifício vivo. Então Deus só desce no sacrifício. Somos hoje somos o templo do Espírito Santo. Porque Deus mora dentro de você, porque você é um sacrifício. Agora, se você é um pecador e o teu sacrifício está cheirando mal de pecado, aí Deus não vai habitar no corpo sujo, tá bom? Deus só habita em corpos, né, limpos, que oram, que consagram, que buscam, que se humilha, que chora aos pés da cruz. Aí se torna templo do Espírito Santo. Então, vamos voltar ao assunto. Moisés estava no monte. Isso tudo é pérola. Então, você é um privilegiado, porque está aprendendo isso em primeira mão. É claro que você não vai falar isso na igreja, tá bom? Porque lá na igreja o pessoal não conhece a história. Aí vão te apedrejar. Vão falar que você é herege. Porque quem não conhece a história acha que tudo é heresia, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado. Tome muito cuidado quando for pregar esses detalhes, porque eu vou continuar deixando pérolas aqui que ninguém nunca ouviu. Então não adianta você lançar essas pérolas para novos convertidos. Não adianta você jogar pérolas para os porcos. Quem são os porcos? Os obreiros, né? Malignos. Obreiros, Judas Iscariotes, que se você fizer uma boa mensagem, ele vai tentar puxar o teu tapete. Tem que tomar cuidado, porque lá na igreja está cheio de Judas Iscariotes. Então toma cuidado, porque se você for pregar isso, meu irmão, ele vai tentar puxar o teu tapete até você cair. Tá? Vai falar mal de você, vai dizer que você é herege. Toma cuidado com esse tipo de obreiros. Mas a Bíblia fala realmente que Moisés subiu para o monte e Deus talhou ou cortou 2 tábuas. A Bíblia não fala o tamanho das 2 tábuas, não fala, mas a história fala o tamanho, tá bom? Das 2 tábuas. A história fala do tamanho das 2 tábuas, que Deus escreveu com o dedo apontador. O dedo profético é esse aqui, olha. O dedo apontador é o dedo profético. Deus escreveu com esse dedo e o dedo de Deus estava pegando fogo. E talhou na pedra, porque para talhar uma pedra, ou seja, para você escrever em uma pedra, você tem que cavar na pedra com o dedo. Imagina o poder do dedo de Deus. Onde o dedo de Deus passava, a pedra ficava talhada. Entendeu? Isso é muito forte, meu amigo. E aí, pessoal, essas 2 tábuas eram flexíveis. Você sabia que essas 2 tábuas de pedra podiam se dobrar? Exatamente. Por exemplo, na mão de Moisés, ela dobrava como um pergaminho ou como um papiro. Isto, meu amigo, está no Midrash. Tá bom? Isso está no Midrash. Porque tem muitas pessoas nas redes sociais que não estudam a história e fica falando, Pastor Matusalém, coloca a fonte, coloca a fonte. Se eu for colocar a fonte de tudo que eu falo aqui, meu irmão, o vídeo vai ficar de 3 horas de relógio, tá bom? Mas se você quiser descobrir as pérolas, compre livros hebraicos, aramaicos, gregos, latins, sumeriano, turcos. Compre livros bons, caríssimos, tá bom? Para você aprender esses detalhes. Agora, se você não quer comprar livros caríssimos, importados, então, meu irmão, compre os meus livros. Aqui, olha. Porque agora, pessoal, eu preciso continuar falando sobre os 10 mandamentos. Moisés subiu ao monte, recebeu as 2 tábuas, eu já falei, não é verdade? As tábuas eram flexíveis, dobravam, como um pergaminho, como esse papel aqui, olha, eram de pedra, mas faziam isso aqui, ó, as tábuas, dobravam, e ficava assim, olha, enroladinha, tá bom? Isso acontecia, pessoal, na mão de Moisés.
Se uma pessoa pecadora pegasse a pedra, ela ficava rígida. Entendeu? Então vamos lá, só para você entender. As tábuas na mão de Moisés eram flexíveis, dobravam. Na mão do pecador, ela era dura, rígida, petrificada. Na mão do pecador era petrificada. É assim que acontece. As bênçãos de Deus na sua vida é flexível, mas as bênçãos de Deus na vida do pecador, meu irmão, não dá certo. As tábuas também eram transparentes. Você conseguia ver os dois lados da tábua. Isto, pessoal, para quem tinha olhos santos, como Moisés, tá bom? Mas se o pecador olhasse, não entendia nada. Por isso, pessoal, essas duas tábuas na mão de Moisés eram flexíveis, eram transparentes, também eram leves. Então, segundo os judeus, Moisés carregava as duas tábuas facilmente. Eram leves. Mas se o pecador pegasse, ela descia para o chão. Porque era pesada, pesava muito. Pesava muito, tá bom? Diz a história que na mão do pecador chegava a 70 quilos. Entendeu? Na mão do pecador chegava a 70 quilos as duas tábuas. Já na mão de Moisés, 70 gramas. Olha aí, pessoal. 70 gramas na mão de Moisés. Pessoal, isto é pérolas. Isto é pérolas que só os judeus sabem. Tá bom? Então anota aí, porque ninguém sabe dessas pérolas. Portanto, meu amigo, se você está gostando, vale até um like, não é verdade? Vale também você se inscrever no meu canal. Já se inscreveu? Se inscreva, tá bom? Se inscreva, porque eu estou deixando pérolas. Então, não custa nada você me abençoar. Se inscreva no meu canal aí. Divulgue para mais alguém. Mande esse vídeo para mais alguém. Meu amigo, ajude o próximo que está crescendo. Eu estou deixando pérolas que ninguém nunca te falou. Então vale a pena você curtir, mandar para mais alguém. Liga para ele e fala, eu vou te mandar um vídeo. Assista até o final, o pastor Matusalém especialista, deixando detalhes importantíssimos sobre os 10 mandamentos. Então, meu irmão, você vai me ajudar a crescer ainda mais, tá bom? E eu quero aqui parabenizar mais de 40 mil seguidores que estão me abençoando em todo o Brasil, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Mas vamos continuar, pessoal. Então, as tábuas na mão de Moisés eram leves. E na mão do pecador eram pesadas. É igual àquela questão da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, na mão dos sacerdotes, pesavam 7 quilos. Entendeu? Então, um sacerdote pegava na frente da arca, outro pegava lá atrás, porque tinha aqueles varões, né? Aquelas varas. Então, segurava ali. Eram 7 quilos. A arca pesava 7 quilos, entendeu? E quando o povo estava espiritual, segundo a história hebraica, quando os sacerdotes carregavam a arca, ela flutuava. E curava, sarava as pessoas. Mas, se um pecador pegasse na arca da aliança, ele afundava no chão. Porque a arca pesava mais de 400 quilos. Entendeu? Na mão dos sacerdotes, ou sumo sacerdote, pesava 7 quilos. Na mão do pecador, pesava entre 250 a 400 quilos. Aí o pecador afundava no chão, porque não aguentava erguer a arca da aliança. Você sabia disso? Então, pessoal, só para você entender que a arca pesa 7 quilos na mão do homem de Deus. Carrega para qualquer lugar. Mas na mão dos filisteus, mata todo mundo. Se colocar em cima do carro de boi, o carro de boi quebra todinho. Racha no meio. Entendeu? Assim também acontecia, pessoal, com as duas tábuas que Moisés pegou no Monte Sinai, que Deus escreveu. As tábuas eram leves para Moisés, mas para o pecador era pesada, tá bom? Isso aqui é muito forte. Então, pessoal, eu estou observando que já está na hora de parar, não é verdade? Mas eu vou deixar mais pérolas. Pérolas que estão nos livros, tá bom? Por exemplo, eram duas tábuas. Na primeira tábua, eram duas. Na primeira tábua, tinha 4 mandamentos. Eram ordens de Deus para o homem. Então, eram duas tábuas. A primeira tábua com 4 mandamentos. Deus falando para o homem. A segunda tábua tinha 6 mandamentos. E esses 6 mandamentos da segunda tábua eram leis relacionadas de homem para homens. Tá bom? Então, você tem que fazer essa divisória.
Eram 10 mandamentos? Eram. Na primeira tábua, tinha 4 mandamentos. De Deus para o homem. Entendeu? Na segunda tábua, tinha 6 mandamentos. De homem para homem. Tá bom? Ou de homem para Deus. A primeira tábua, de Deus para homem. E na segunda tábua, de homem para Deus. Ou de homem para homem. Tá bom? Eram estatutos relacionados a isto. Tá bom? Isso aqui, pessoal, são pérolas que você tem que anotar. Porque você não encontra isso facilmente em qualquer lugar. Já nos meus livros, principalmente nesse livro aqui, eu já falei que tem esses detalhes todos aqui, não é verdade? Não vai dar para falar tudo, pessoal. Mas vamos continuar, pessoal, nessa fé da leitura aqui. Porque a Bíblia diz que Moisés deixou 10 mandamentos. 10 mandamentos. Mas, posteriormente, ou seja, depois, Moisés levantou 70 líderes. E aí, pessoal, você pode observar que veio existir 613 leis. Se você perguntar quantas leis tem na lei de Moisés, todo mundo vai falar 613 leis, ou seja, 613 mandamentos. Moisés deixou 10, mas os anciões que Moisés levantou fizeram mais mandamentos, aí ficaram 70, e depois foram criando outros estatutos, outras leis, e aí na lei de Moisés existem 613 mandamentos, tá bom? Nos livros eu falo sobre estas 613 leis de Moisés, tá bom, meu irmão? E aí, pessoal, estas 613 leis de Moisés são divididas em 2 parágrafos. O primeiro parágrafo, ou seja, a primeira parte das 613 leis de Moisés, contém 248 preceitos. Pessoal, a lei de Moisés é formada por 613 mandamentos. 613, dividido por 2. Tá bom? Então, a primeira classe, ou a primeira etapa de mandamentos, contém 248 leis. Porque no corpo humano também tem 248 ossos. É por isso que a lei de Moisés é dividida dessa forma. A primeira parte das 613 leis são 248 mandamentos. Porque no corpo humano tem 248 ossos. E a segunda parte da lei de Moisés, dos 613 mandamentos, a segunda parte, é formada por 365 mandamentos. Por que 365 mandamentos na segunda parte? Porque o ano tem 365 dias. Entendeu? Tá bom? Compre meus materiais, porque em meus materiais tem detalhes muito mais profundos. Isso que eu estou deixando aqui são pérolas pequenas, porque lá nos livros tem pérolas grandes. Então, meu amigo, tem tudo isso nos meus livros. E aí você pode perguntar, pastor Matusalém, e os judeus hoje, ou os judeus atualmente lá em Israel, guarda quantos mandamentos? Pessoal, os judeus guardam os mandamentos. No livro, eu vou deixar tudo sobre isso. Sobre as leis, ou seja, sobre as 2 etapas de leis que os judeus guardam atualmente. Tá bom? Pastor Matusalém, quantas leis existem no Novo Testamento? No Novo Testamento, tem quantas leis? Pessoal, o Novo Testamento, através de Jesus e dos apóstolos, são 1050 mandamentos. A lei de Moisés é 613. A nossa lei da graça é 1050. Tá bom? Hoje, você deve guardar 1050 mandamentos do Novo Testamento. 1050. Então, hoje, é mais pesado do que na lei de Moisés. E aí você vai perguntar, pastor Matusalém, Moisés quebrou as 2 tábuas. Sim. Agora, se você não quer comprar livros caríssimos, importados, então, meu irmão, compre os meus livros. Aqui, olha. Livro ministerial, A Olaria de Obreiros. Esta história que eu estou falando, dos 10 mandamentos, está aqui nesse livro.
Aí você fala, poxa, pastor, eu queria um livro desse. Então liga para mim para adquirir. Adquira esse livro para você aprender tudo sobre os 10 mandamentos. Porque é o livro ministerial, a olaria de obreiros. O obreiro na igreja precisa saber disso. O obreiro da igreja precisa saber como que Moisés recebeu as tábuas, o que significa as tábuas, o tamanho das tábuas, o peso das 2 tábuas que Moisés recebeu, a cor das 2 tábuas, entendeu? Onde foi parar essas tábuas? Para você não ficar como aquele obreiro, chamado obreiro sabe nada. Por isso que a Bíblia fala, crescei na graça e no conhecimento. Agora, se você não quer comprar materiais para estudar, e aí como é que vai ficar o teu ministério? Como é que vai ficar a sua vida? Então compre esse livro aqui, livro ministerial, a olaria de obreiros, na promoção. Compre comigo. Comigo você compra na promoção, mas você também pode comprar lá no Mercado Livre. Coloque Matusalém Especialista lá no Mercado Livre. Compre esse livro aqui, que tem essa história. Pessoal, esse é o 3º livro. Mas tem outros livros aqui que eu elaborei. Olha o primeiro livro que eu lancei, livro do Gênesis, tá bom? Esse livro também está lá no Mercado Livre. Tem mais de 700 páginas. Tudo com detalhes em original, hebraico, aramaico, grego, sumerianos, midrashianos, das histórias mais antigas do mundo, que ninguém tem aqui no Brasil. Está aqui, olha, no livro. Adquira. E também, pessoal, este livro aqui, que é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Livro dos sermões. Aqui já tem 50 sermões preparadíssimos, tá bom? Então, meu amigo, adquira os 3 livros na promoção. Ligue para mim no telefone 62 é Goiás, tá bom? 62 DDD Goiás, 62 99408 0257. Então, pessoal, eu vou terminar o vídeo com os 3 livros na mão. Olha aqui, os 3 livros, adquira. Liga para mim agora mesmo, 62 99408 0257. Ligue agora para adquirir na promoção comigo. Ou entre lá no Mercado Livre e coloque Matusalém Especialista. Lá no Mercado Livre. Comigo você compra na promoção, tá bom? Mas lá no Mercado Livre você compra parcelado em várias vezes e vai ser legal. Que Deus abençoe, no nome de Yeshua HaMashiach. Eu te aguardo no outro vídeo. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.
você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo.